aí, pessoal? Alguém deixou um comentário no vídeo meu sugerindo eu gravar um vídeo explicando como que eu deixei meu terminal igual aparece, né, nos vídeos, com aquele tema e com todas as suas funcionalidades. E hoje eu vou estar explicando como que eu fiz isso. Inclusive, se alguém tiver alguma sugestão de vídeo, quiser deixar nos comentários, eu sempre tô lendo, eu acho isso muito bacana. Então pode ficar bem à vontade para fazer isso, tá? Então, beleza. Então, para começar, é uma explicaçãozinha básica do que é um terminal e o que é um shell. O terminal, né, é essa casca que envolve o conteúdo, né? Então, por exemplo, eu tenho o terminal padrão do próprio Mac, esse cara aqui. Eu tenho esse terminal que chama Warp, que é um terminal feito em Rust. Hoje ele é exclusivo para Mac, mas ele está sendo desenvolvido uma versão para Windows, né? Tem um waitlist aqui, se você quiser tá juntando, né? Ele vai te notificar quando estiver pronto. Esse terminal é o que eu uso, né? Eu não uso do Mac padrão, eu uso sempre o do Warp. E na realidade, né, o que eu mais uso é o terminal integrado do VS Code, né? Que também é um emulador de terminal. Esse termo, né, de emulador de terminal, ele vem do conceito que você... O terminal, né, ele surgiu para você acessar um servidor. Então você ia lá fisicamente onde está o servidor e ia ter lá um monitor e um teclado, por exemplo, para você poder acessar o que estava lá dentro. Então, quando a gente trouxe para essa era menos física, né, menos a gente ter que se locomover lá para acessar alguma coisa, a gente tem um emulador que é como se fosse essa tela física que a gente está lá. Então a gente tem esse cara aqui do VS Code, o Warp, que por sinal, falando um pouquinho mais do Warp, ele é bem bacana, eu consigo salvar alguns comandos para ficar rodando várias vezes. E ele também tem uma feature de inteligência artificial, onde eu consigo perguntar como eu faço algumas coisas, o que cada comando faz, é bem bacana. E eu também tenho aqui o terminal do próprio Mac. Então são 3 emuladores diferentes, né, que eu estou aberto aqui, mas todos eles têm o mesmo conteúdo, todos eles estão abrindo o mesmo shell, que é essa parte interna que de fato é o que faz interface, né, entre o usuário e o sistema operacional. Então todos eles têm basicamente o mesmo prompt. E no caso aqui do Mac, o padrão é o ZSH, que é o que eu estou usando e que é o que eu vou continuar usando. O Bash geralmente é o padrão no Linux, mas a gente também pode instalar o ZSH. O ZSH vai funcionar em qualquer sistema operacional. No Mac ele já é o padrão hoje em dia. Ele usava o Bash antigamente, mas hoje ele usa o ZSH. Então, beleza. Eu voltei todas as minhas configurações, né, para a configuração padrão do ZSH, para a gente poder instalar tudo do zero. Então, a primeira coisa que a gente vai instalar é esse cara que a gente chama ou mais ZSH. Esse cara aqui é basicamente um framework que já tem várias configurações padrões aqui do ZSH para mim. Ele já vai me trazer alguns plugins, alguns temas, e eu sempre instalo ele, e ele já vai acelerar demais aqui o que a gente vai ter que fazer. Então, beleza. Então, vou instalar aqui, copiando esse comando, abrindo o terminal e colando. E beleza, já instalou. E ele também já mudou a cara aqui do meu terminal, né? É mais minimalista, que é o padrão do mais SH, mas ainda esse não é o prompt que eu uso, né? Ele ainda tá uma versão mais simples, mas ele já me dá alguns plugins aqui. Então, por exemplo, se eu abrir aqui uma pasta de um projeto, tem um Git, por exemplo, ele já me mostra aqui o Git, qual branch eu tô, se tiver alguma mudança, né? Então, se eu criar aqui algum arquivo, ele vai mostrar esse xizinho aqui, falando que tem alguma mudança. Então, ele já me dá algumas informações a mais, já de cara. Beleza. O que a gente precisa fazer é ajustar o tema. O tema que eu uso, esse cara aqui que chama Power Level 10K, né? Power Level 10K. E o que eu acho mais legal nele é que a gente consegue configurar ele de forma interativa, por uma linha de comando. Então vamos instalar ele. A gente precisa instalar ele primeiro. A gente precisa ter a fonte específica dentro do nosso... instalada no nosso computador. Ele recomenda usar essa fonte Meslo Nerd Fonts. Esse conceito de nerd fontes são fontes que têm símbolos diferentes. Então a gente consegue ter, por exemplo, se eu estou aqui no VS Code, né? O conceito aqui de nerd fontes é que se eu fizer aqui um tracinho e o maior, ele vai juntar numa setinha, num símbolo único, né? Então, geralmente nerd fontes tem esses símbolos diferentes. E como o terminal vai usar bastante dessas coisas, ele recomenda instalar esse cara. É basicamente instalar uma fonte comum, né? Só baixa os arquivos e joga para a pasta de fontes do seu sistema. Bem tranquilo. Eu já tenho instalado, né? Então não vou fazer isso de novo. Então beleza, vamos instalar ele aqui do zero. Tem várias formas de instalar ele. Como eu já baixei o ou mais SH, eu vou seguir a forma dele aqui de instalar. Então eu preciso clonar o repositório, né? Pode ser aqui dentro mesmo. Ele vai clonar dentro da pasta ou mais SH. Beleza, clonou. E agora o que eu vou fazer é simplesmente colocar o tema dentro do meu arquivo .zshrc, que é onde está as configurações do meu ZSH. Então, vim.zsc.
E aqui o meu tema tá usando esse Rob Russell. Eu vou trocar ele, né? Para usar o tema do Power Level 10K. Beleza. Então vou apagar esse cara e colar o novo. Sair. E agora, se eu fechar o terminal, né? E abrir de novo, ele já vai abrir para mim aqui uma versão interativa para eu poder escolher como eu quero deixar. Então primeiro ele vai testar se eu já tenho a minha fonte. Vai falar, esse símbolo aqui é um diamante? É. Esse símbolo aqui é um cadeado? É. Beleza. Todos os símbolos aqui estão certos. Sim, estão tudo certo. Então, beleza. Eu gosto de usar o clássico, número 2. Eu vou usar também o Unicode, que ele tem símbolos mais bonitos. E eu gosto de usar o Dark. E aqui pode ir se configurando, né? Cada um pode ter a configuração diferente. É bem fácil aqui de fazer isso, né? Então, eu vou usar o padrão de 24 horas. E o separador vai ser esse angulado, número 1. Vai ser também o Sharp. E eu gosto do Blur. Eu gosto de 2 linhas. Aqui eu fico um pouco confuso porque o Warp a gente precisa testar. Porque o Warp ele já se separa em 2 linhas. Então eu acho que eu tenho que usar aqui uma linha para ele separar certo. Vou colocar aqui uma linha e o esparso. Many icons para ficar mais bonito. E eu gosto do conciso. Então, perguntando se eu quero habilitar o Transient Prompt, quer dizer, os prompts que eu já usei, se eu quero tirar, né, o padrão e deixar só isso nele, no último, no que eu estou usando. Eu gosto de ter em todos, então não. Instalação pode ser a verbosa. Eu já tinha a configuração, né? Pode subscrever. Pode aplicar as mudanças e beleza. Vamos ver aqui se funcionou também dentro do Warp. Beleza, ficou certo aqui para mim. Tudo tranquilo. Então tá instalado aqui já o tema. Tudo sem muitos problemas, né? Bem tranquilo de instalar esse cara. E tudo aqui vai acabar funcionando, né? LS, CD, tudo funciona normal. Beleza, e por último, a última funcionalidade que eu tenho no terminal é um autocomplete, né? Então, na verdade, tem 2 aqui rodando. Um aqui dentro desse terminal, né? Se eu digitar o CD, ele vai abrir essa interface aqui. Esse cara é do próprio Warp. O Warp, ele gera isso para mim. Então, ele já vai ter esse autocomplete por padrão no terminal. Né? Então, se eu estou usando o Warp, eu já tenho essa feature por padrão. Fora dele, então, por exemplo, aqui no VS Code, se eu digitar, eu também vou ter, mas eu uso ela de uma forma diferente. Esse cara aqui não é do Warp, né? O Warp não funciona aqui dentro do VS Code ainda. O que está aparecendo aqui para mim é um cara que chama Fig, que é esse cara aqui. O Fig ele é um autocomplete para terminal. Ele tem uma versão para Mac, foi a única versão dele por muito tempo. Eu sei que eles estavam testando uma versão para Linux, eu cheguei a usar ela. Achei que estava muito bugada assim quando lançou. A do Mac funciona muito bem, a do Linux não estava funcionando. Eu não sei qual é o status dela. E também não sei se tem para Windows ou outras plataformas. Mas ele é bem tranquilo de usar. Então você pode abrir aqui no VS Code, por exemplo. Quando a gente instala, né? A gente pode vir aqui e dar um Fig Doctor. E ele vai falar se está tudo instalado corretamente, se falta fazer alguma coisa. E se estiver tudo certo, ele simplesmente vai funcionar. Ele é bem tranquilinho. Infelizmente, por muito tempo ele foi só para Mac, né? É uma feature muito bacana. Tomara que a versão para Linux esteja melhor. Mas se tu for usar exclusivamente o Warp, ele já tem o autocomplete. Apesar que o autocomplete do Fig é melhor, né? Então, por exemplo, se eu digitar aqui no npm install, ele não me autocompleta as dependências. O Fig faz isso. Então, se eu digitar aqui no Fig npm install e dar um espaço, ele busca as dependências dentro do próprio site do npm. É bem bacana isso. Então o Fig ele é muito mais poderoso, mas o do Warp funciona muito bem e é bem integrado com o próprio terminal deles. Então, beleza. O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram até o final. Não se esqueçam de comentar e deixar o seu joinha e até a próxima.